Olá pessoal, esse formato é totalmente diferente, né? Então, nesse formato de hoje vamos fazer o quê? Novidades para vocês aí do nosso canal. Novidades. Anteriormente eu gravava para o Instagram e TikTok, né? Conteúdo que era a restauração de santas. Mas agora, desta vez, como apareceu uma santa igual e já tem este vídeo no Instagram e no TikTok, então eu vou gravar este formato para o YouTube que não tinha ainda este conteúdo. Bem, no vlog de hoje vamos tratar, além da nossa restauração, também algumas cenas que eu andei gravando enquanto eu estava de férias em Miguel Alves. E com isso eu vou acrescentar algumas dessas cenas, porque como eu andei gravando algumas cenas aleatórias, eu não sei de fato o que fazer com elas. Então eu vi nesta oportunidade de fazer este vlog, de este conteúdo, né, para acrescentar neste vídeo essas cenas conjuntas ao vídeo de agora. Então esta é a obra de hoje. Vamos restaurar esta santa. Aí é o seguinte, como eu já tinha feito uma santa semelhante a essa para as plataformas anteriores, aí eu não queria gravar a mesma coisa para a mesma plataforma, sendo que eu já tinha feito esta santa aqui, né? Já tinha restaurado ela, né? Aí, como apareceu ela de novo, eu vou restaurar ela mais para a plataforma do YouTube. Então acompanhe com a gente a restauração de hoje e junto a ela teremos algumas filmagens diferenciadas e assim vai ser a nossa santa e o nosso vídeo de hoje. Para o começo do nosso projeto a gente tem que fazer o seguinte, que é lixar, né? Porque sabemos que a santa já está pintada e tal, mas está desgastada. Então, para começo da nossa restauração, a gente tem que lixar ela todinha, lixar toda a peça. E eu tava lixando aqui e olha só o resultado da minha lixa. Essa é a lixa, né? Pode ser lixa base da água ou tanto faz. Você vai ter que ver a gramatura dela, ó. Textura dela e tal, pra ver como vai ficar lisinha, né? Aí eu tava lixando e junto com a lixa, eu, por exemplo, né? Eu tenho este estilete aqui, não, estilete não, aqui é um bisturi. É um bisturi, eu tenho esse bisturi aqui que eu uso para aprofundar os detalhes desses bagulho aqui, tá ligado? Eu aprofundo os detalhes dela aqui, ó. Porque como ela é feita numa forma, essas santas são feitas numa forma, elas não tem tanto detalhe quando são retiradas. Então eu aproveito para aprofundar os detalhes do manto da santa, porque assim ela fica mais esteticamente bonita quando está restaurada. Daqui eu vou ter a opção de não ter lixado ela toda, mas o certo é você lixar ela todinha, né? Porque você vai passar a base por cima e depois vem com a pintura. No caso da minha base eu vou passar a tinta acrílica PVA fosca branca para artesanato, né? Depois do lixamento. Então você lixa ela toda e depois de lixar ela toda você passa tinta branca, que vai servir como prime para você vir com a pintura por cima da peça. Então nesse caso aqui eu optei por não lixar tanto ela, porque eu vi que não é tão necessário, já que não tá tão lisa. Porque se eu pintasse nela a peça toda lisa, né? E ela já não tá tão lisa, ia descascar. Mas como eu vou passar o verniz por cima, a tinta que eu passar nela vai aplicar muito bem. Então nessa parte aqui eu só lixei essa aqui, porque tinha algumas partes caraquintas que são causadas pela umidade do ar, né? E o ar no caso. Aí eu lixei essas partes aqui, ó, que são mais caraquentas. Essa aqui eu vou deixar. Eu vou ver se cobre com a tinta. Então eu vou agora aplicar o branco sobre ela. Mas antes eu vou passar uma água para tirar o excesso de gesso que tem nela aqui, ó.
Passamos água com pincel para tirar esse excesso. Aí nessa parte aqui, como eu tinha falado, a gente tem que passar o pincel com a água para tirar o excesso do gesso que a gente lixou. Então eu venho com o pincel molhado de água e passo sobre ela para tirar quaisquer resquícios de gesso. Com a finalização, a gente vai colocar no sol para secar. Com esta fase já finalizada, deixando a peça no sol para ela secar, você vai ter que esperar ela secar para depois você vir com a pintura por cima dela. Portanto, agora com a parte já seca da santa, vemos com a pintura base que vai servir como prime para a cobertura que vamos fazer sobre ela. Na questão do verniz, que eu tinha falado que ia comprar o verniz fosco para artesanato, eu acabei comprando o verniz tradicional que eu uso. Por quê? Porque eu já estava na papelaria e não fazia sentido ir para um outro local mais distante comprar um verniz diferente, sendo que o verniz que eu já uso serve também. Então, a partir de agora vamos fazer a cobertura de branco em toda a santa e acompanhem com a gente o processo criativo desta restauração. Com a finalização da camada que fizemos, agora vai vir a parte da pintura sobre a peça, que será realizada em seguida. Aqui já estamos com o processo já avançado na parte da pintura da base, que simboliza as nuvens que a santa está em cima, né? Nessa parte aqui eu usei somente o azul royal e o branco para mostrar as profundidades de toda a nuvem, como você vê. Aqui aplicando um azul mais escuro nas partes de dentro e nas partes de fora o branco, fazendo este contraste de profundidade entre elas. Bem, nesta parte é o seguinte, aqui nesta parte da coroa a gente vai fazer uma parte vermelha e aqui nessas regiões vamos colocar um dourado para simbolizar uma coroa renascentista, vamos dizer assim. Eu tenho um exemplo ao lado que eu tinha feito na peça anterior e vou aplicar nesta mesma peça também. Agora a gente vai usar as tintas metálicas para fazer a base, que é o detalhe dourado da coroa. Para este processo, vamos usar a tinta PVA fosca para artesanato amarelo, junto a ela uma tinta metálica que, avisando logo, se você juntar as duas cores, ela não vai ficar exatamente amarelo metálico, mas sim um verde metálico. Mas vamos aproveitar este metálico, para aplicar na nossa coroa. E assim no processo final, passamos o esmalte dourado por cima para dar uma sensação de ouro.
Após a pintura da coroa da santa, vamos aplicar então a pintura de pele. E para fazer a pintura de pele é necessário os seguintes tintários. Para a pintura de pele, vamos usar o branco, o marrom para diluir pouquíssimo e o vermelho para dar uma tonalidade rosada para a pele e pequenos detalhes. No processo de criação da nossa tonalidade de pele, vamos usar o branco e só uma pontada do marrom para dar um marrom muito claro. E com isso, para a pele não ficar somente nesta tonalidade, passamos uma pontada de vermelho para dar um aspecto rosado para a nossa pintura e a aplicação nela sobre o gesso. Contudo, já temos uma finalização do rosto, da pintura do rosto e a pintura da coroa. Agora é só a questão dos pequenos detalhes que tem a complementação do manto. E aí finalizamos a peça de hoje. Mas antes de tudo, iremos aplicar o verniz. Após a finalização da nossa restauração, vamos fazer a aplicação do verniz sobre a peça. Então, finalizamos a peça de hoje e temos aqui, pode vir, cameraman, temos aqui detalhes com miçangas e algumas coisas que eu coloquei. Nessa peça em específica, eu não usei tanto o dourado porque eu tinha pouco dourado, já que o dourado que eu uso é o esmalte. Então o dourado que eu usei foi o que? Na parte da coroa, que necessita realmente do dourado, já que é uma coroa. Agora, dessas partezinhas que geralmente tinham dourado nas minhas restaurações anteriores, eu optei por pintar de amarelo, já que com o verniz vai fazer o papel do dourado, que é o brilho sobre ele. Então aqui na nuvem eu destaquei bastante o azul e não deixei aquele aspecto branquiçado das nuvens das restaurações anteriores. Temos aqui uma chinela, eu acrescentei uma chinela nela, e temos aqui também a assinatura feita em todas as outras restaurações. Essa santa levou exatamente 3 dias para ser complementadas, então temos aqui o resultado de hoje. Espero que gostem, curtem, comentem e compartilhem.